Olá! Nesse vídeo vamos estar apresentando o trabalho de qualidade de software feito por Sérgio Trentin Júnior e Lucas Emanuel, onde a gente vai apresentar o Miau Brigo. Bom, o roteiro dessa apresentação se dará da seguinte maneira. Primeiro, será apresentado uma visão geral sobre nosso produto e seu principal público-alvo. Em seguida, vamos falar um pouco sobre o plano de produto, ou seja, o plano das entregas, os requisitos estimados até agora e os seus custos. Vamos falar também do nosso processo de desenvolvimento, os papéis que compõem ele e os protótipos desenvolvidos até o momento. E para finalizar, vamos falar um pouco de metas de qualidade, que são as metas da empresa, as métricas de qualidade e o nível de maturidade que se espera ser alcançado. Atualmente no Brasil, estima-se que existam mais de 100 milhões de animais pets, entre eles cachorros, gatos, aves, peixes, entre outros animais. Ter um pet significa ter uma grande responsabilidade, seja desde cuidar de comida, cuidar da água, abrigo, saúde, além do tempo que você gasta cuidando e brincando com o bichinho. Um problema encontrado por esses criadores de pets é quanto à hospedagem dos mesmos por determinados períodos de tempo, como por exemplo quando surge uma viagem ou algum imprevisto acontece. Então, tentando atender esse serviço de hospedagem, a gente propõe o Miau-Brigo. O que é então o Miau-Brigo? O Miau-Brigo, então, ele é um sistema para a hospedagem de animais. Então, o nosso principal público-alvo são donos de animais pets e pessoas interessadas em hospedar esses pets. Então, o nosso serviço ele atende os dois lados da hospedagem. Então, ele atende a parte que quem busca hospedar os animais, ou seja, a pessoa que tem um espaço disponível, tempo disponível, que está a fim de uma renda extra, que consiga hospedar determinados animais. E também a parte de quem deseja achar um lugar para hospedar um animal. Então, o dono do pet que precisa que alguém cuide do seu bichinho por um determinado período de tempo. Partindo então dessa ideia do Miau-Brigo, foram então identificados alguns requisitos iniciais do sistema para que ele possa operar. Então, foram encontrados 8 requisitos, sendo eles cadastro de usuário, que seria toda a parte do controle de usuário, cadastro, o acesso dele, as informações dos pets de determinados usuários, entre outras informações úteis. A parte do login, logout, que seria a parte do controle de validações, de acessos dos usuários e dos usuários em si. Tem também o controle de tipos de usuário, ou seja, é o controle para saber se eu sou o usuário que desejo hospedar ou se eu sou o usuário anfitrião que quer que eu tenha uma disponibilidade de hospedar algum animal. Outro requisito também encontrado foi o controle de hospedagem, ou seja, é a tela da hospedagem com todas as suas funcionalidades. Os filtros de buscas, que seriam filtros para buscar hospedagens mais avançadas, como por exemplo, o meu animal ele não se porta bem com outros animais, e na casa onde ele hospeda ele tem outros animais. Então, esse filtro de busca avançado ajudaria nesse sentido. Outro requisito seria o chat do sistema, que seria a parte da conversa e dos acertos de valores entre hóspede e hospedeiro. E o último requisito inicial identificado seria a parte do pagamento e a avaliação do serviço prestado pelo que hospeda. A partir desses requisitos então encontrados, a gente definiu as nossas entregas. Então, o requisito 1 e requisito 2 seriam entregues até o final de abril. O início seria em março. Então, de abril a maio seriam entregues os requisitos 3 e 4. Requisitos 5 e 6 seriam entregues em junho. E os requisitos 7 e 8 seriam entregues em julho. Além dos requisitos, foram identificados também alguns custos que seriam necessários no decorrer desse projeto. Então, na categoria diretos e indiretos, os principais seriam os gastos com os computadores,
e periféricos, a parte da hospedagem do serviço, energia elétrica, internet, água, entre outros. Em questão de fixos e variáveis, seriam a parte dos salários dos funcionários, os contratos de serviços, que seriam serviços como internet, serviços de telefonia, a energia elétrica e a água, entre outras despesas como limpeza, etc. A parte de prevenção e avaliação. Então, a gente tem a qualificação de pessoas com cursos de desenvolvimento, cursos de análise, suporte, cursos de Scrum, por exemplo. A parte de planejamento de qualidade, que seria um gasto com planejamento de testes, planejamento de requisitos, entre outros. A parte de inspeção de testes, que seria a validação da execução e da qualidade dos testes que foram desenvolvidos. E a inspeção de processos, que seria a parte de validação dos processos de desenvolvimento e a manutenção desses processos quanto ao produto. Além disso, foram identificadas também algumas falhas internas e externas, que seriam na parte de manutenções que poderiam ocorrer casualmente, a parte de reinspeção e de testes a partir disso, a parte de refatoramento de novas funcionalidades ou funcionalidades que precisam ser refatoradas, e a parte de assistência técnica e suporte para com o usuário. Falando então agora um pouco sobre o nosso processo de desenvolvimento. Então, como o processo de desenvolvimento desse produto, foi escolhida a metodologia Agile Scrum. Então, ele foi escolhido devido à sua mentalidade ágil e seu dinamismo para a construção de projetos e suas entregas contínuas e sua melhor evolução e adaptação. Então, o que é o Scrum? O Scrum é uma metodologia ágil que é baseada em cerimônias e papéis. As principais cerimônias são o planejamento da sprint, a reunião diária, a análise da sprint e a retrospectiva da sprint. Bom, o que seria a sprint? A sprint, então, é um determinado período de tempo, geralmente de 2 semanas a 4 semanas, que é nesse período de tempo que são desenvolvidas todas as funcionalidades e todos os trabalhos. Então, o planejamento da sprint seria a cerimônia feita para planejar tudo que vai ser feito durante a sprint. A reunião diária seria uma cerimônia feita todo dia para dizer quais são os impedimentos que tem, ou se tem algum impedimento, e o que você vai produzir naquele dia. A análise e as retrospectivas ocorrem então no final da sprint, e elas são feitas para analisar como foi a sprint e ter uma retrospectiva e como poder melhorar essa sprint. Então, partindo da ideia do Scrum e da sprint, as nossas sprints foram definidas com durações de 2 semanas cada, e a cada 2 sprints seria entregue, então, uma release do produto. Além disso, como foi mencionado, o Scrum trabalha com papéis. Então, os 3 principais papéis propostos pelo Scrum são o Scrum Master, que seria um gerente geral e que faz o Scrum acontecer, o PO, que é responsável pelo produto, e o time de desenvolvimento, que ele fica responsável por toda a parte do desenvolvimento do produto. Então, no contexto da Minha Abrigo, esses papéis são desempenhados sendo PO e Scrum Master Sérgio, e o time de desenvolvimento seria o Lucas. Voltando agora para uma parte mais visual do nosso sistema, a gente fez alguns protótipos dele. Então, a gente tem a tela de login, que seria a tela onde o usuário vai se logar e vai encontrar as opções de cadastro. A gente tem a tela de cadastro de usuário, que é a tela onde ele vai se cadastrar, dizer suas informações e por onde ele vai conseguir os dados para acessar o sistema. A parte da escolha do tipo de serviço, então ele vai escolher se ele deseja ser anfitrião ou se ele deseja procurar por hospedagem. E a partir disso, então, ele vai para a tela de cadastro de anfitriões, ou seja, é um requisito a mais, é uma parte a mais, onde quando você deseja ser um anfitrião, você informa alguns dados adicionais para contatos. Temos a parte dos filtros de buscas, que seria uma parte onde, quando eu entro como uma pessoa que deseja hospedagem, eu escolho
os tipos de anfitrião que eu desejo, ou seja, até o tamanho do animal que ele suporta, o local, se é uma casa, se é num campo, se ele aceita animais não castrados, se ele aceita dar medicação para o animal, entre outros. Tem a parte da busca por hospedagem, que seria a parte onde ia me retornar essa busca, mostrando quais estão disponíveis para os meus filtros selecionados. E a parte do chat do sistema, que é onde o hóspede se comunica com o anfitrião para definir as informações, como descontos, como as quantidades de dias, entre outras informações importantes. Bem, falando sobre alguns objetivos da empresa a longo prazo, nós temos aqui ser referência no ramo de hospedagem animal, que é algo que toda empresa ela almeja ser referência no seu ramo, e nós queremos ser referência no ramo de hospedagem animal. E também desenvolver tecnologias com baixo custo e com grande entrega de valor, que no final esse é o objetivo de toda empresa, reduzir os custos e entregar um grande valor ao seu cliente. Então, como nós temos um time pequeno, nós conseguimos reduzir alguns custos e ir aumentando conforme vamos escalando devido à necessidade dos clientes, caso a empresa for dando certo. Já sobre atributos de qualidade, nós falamos sobre a ISO 9126, que é uma ISO sobre a qualidade do produto de software. E algumas coisas que queremos deixar aqui, que o que seria feito, é visar a funcionalidade, a segurança. O que isso vai mostrar que nosso produto, seguindo a ISO, ele vai proteger informações e dados de forma que as pessoas ou sistemas não autorizados não poderão ler ou modificar o que está sendo feito no nosso sistema, e que seja negado o acesso a pessoas ou sistemas autorizados. E também a conformidade, que é a capacidade do nosso produto de software de estar de acordo com normas, convenções ou regulamentações previstas em leis e prescrições similares relacionadas à funcionalidade. Em relação à usabilidade, é muito importante para nós a apreensibilidade, para a capacidade do nosso produto ele ser fácil para o usuário aprender a sua aplicação. E junto com isso, a acessibilidade, para trazer mais pessoas com alguém que possa ter deficiência ou não, para conseguir utilizar o nosso software sem ter problemas. E também ter a atratividade, que é essa parte de ter uma estética, uma interface gráfica bonita para atrair um potencial usuário para o sistema. Então, isso inclui desde a adequação das informações para o usuário, até, como falei, esses requintes visuais de interface. Já na manutenibilidade, temos a modificabilidade, que é a questão de facilidade com que o comportamento do nosso software ele possa ser modificado. Caso a gente veja que o modelo de negócio ele não está muito de acordo com a necessidade do cliente, nós podemos alterar ele sem ter muitos problemas. E também a testabilidade, que é a capacidade do nosso sistema de ser testado a modificação, tanto quanto novas funcionalidades ou que não é afetado diretamente por cada modificação. Bem, sobre na melhoria de processo, falando especificamente do MPS-BR, nós escolhemos esse processo por ele ser uma alternativa ao CMMI, que ele tem um custo reduzido, ele é mais viável para pequenas empresas, então ele tem um melhor custo-benefício. Além disso, nosso objetivo inicial ele é alcançar o nível de maturidade G, que é o nível mais baixo, mas seria algo muito útil para o desenvolvimento do software do nosso produto. Sobre as métricas de avaliação que a gente escolheu aqui, para falar um pouco, seria que o processo ele é executado, então a gente avalia
esse processo que a gente definiu e vai executando ele para realmente ver se o processo está definido corretamente, que juntando com as outras métricas a execução do processo ela é planejada. Então a gente tem esse processo, a gente planeja a execução dele e vai executando. Com isso a gente chega na terceira etapa, que a execução do processo ela é monitorada e ajustes são realizados. Porque, como todo mundo sabe, o desenvolvimento de software, como qualquer outra área, tem defeitos. Então, você precisa estar sempre olhando esse processo, monitorando e realizando ajustes conforme necessário. E é isso. Muito obrigado.